Olá, vou compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã que tem queimado no meu coração, que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15, que fala assim: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Sabe, Eliseu, ele estava sendo perseguido porque ele conseguia ouvir a Deus e ele recebia direções de Deus para livrar o povo de Israel do rei da Síria. Deus tem levantado homens e mulheres nesse tempo no Brasil, nos dando sinais do que fazer, nos dando direções do que fazer, assim como Deus levantou Eliseu naquele tempo. Muitas pessoas falam assim, nós estamos vivendo nos últimos tempos, e nos últimos tempos o amor se esfriaria, nos últimos tempos os homens seriam iníquos, os homens seriam amantes de si mesmos, é verdade, mas nos últimos tempos também haveria um avivamento como nunca se houve. Homens e mulheres seriam cheios da presença de Deus, os nossos filhos profetizariam, os nossos velhos, os nossos jovens, homens e mulheres, todos seriam cheios, seriam encharcados da glória de Deus. Eu creio que os céus estão se abrindo sobre o Brasil. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres cheios da graça, cheios da presença de Deus. Que lindo que nós vimos dessa eleição algo que nunca tínhamos presenciados. Deus levantando homens e mulheres improváveis para fazer diferença na nossa nação. Quem sabe você aí do outro lado sempre foi como eu, que falava religião, igreja e política não se mistura. Por que nós pensávamos assim? Porque muitas vezes era colocado nos púlpitos das nossas igrejas homens corruptos para falar, era colocados bandidos no púlpito das nossas igrejas, e eles eram levados lá por causa do dinheiro, por causa daquilo que eles tinham para oferecer para a igreja, e isso criou uma revolta dentro de nós. Então nós fizemos assim, política está de um lado e religião está do outro. Política está de um lado e Deus está do outro, e nós não aceitamos isso por muitos e muitos anos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Isso tem sido uma estratégia de Satanás para fazer com que nós, como cristãos, não se levantamos. Isso tem sido uma estratégia de Satanás para fazer com que nós, como crentes, como cristãos em Cristo, pare e não defenda os nossos valores. Não defenda quem nós somos. Mudou. Esse tempo passou. Deus faz com que mude as estações. Passou esse tempo de corrupção no Brasil, passou esse tempo de mentira no Brasil. Deus está levantando os seus homens, Deus está levantando as suas mulheres improváveis. A gente vê jovens cheios da presença de Deus sendo levantados nessa geração para defender como deputados, para defender nós como senadores. Isso é só Deus que poderia fazer, é só Deus que poderia fazer. Homens íntegros, homens que falam a verdade. Isso é lindo que Deus tem feito. Se você tem tido esse pensamento, como eu também por muito tempo fui, e eu não tenho vergonha de falar, sabe o que é vergonha? É nós permanecer no erro. Isso que é vergonhoso. Mas não é vergonha nós falar que nós fomos crentes em que separava política e igreja. Nós fomos esse tipo, porque muitas vezes nós fomos pisoteados, nós fomos humilhados, os nossos púlpitos eram tomados de homens que nem sequer conheciam a Deus, simplesmente iludiam o povo para tomar o dinheiro do povo, usavam o povo de Deus porque achavam que nós não tínhamos conhecimento, que nós éramos uma classe, um tipo de gente, que não tinha cultura. Então nós éramos algo fácil deles enganar. Só que mudou. A nossa geração mudou. Deus levantou os seus homens e as suas mulheres nesse tempo para defender o Brasil. Deus levantou homens e mulheres íntegros para defender a nossa nação. Você que pensa ainda que não se pode misturar a igreja
e a política, você está enganado. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo ministre na tua vida. Deus tem levantado sim homens e mulheres na política. O Brasil, eu creio que vai ser o celeiro de todas as nações. Nós todos seremos encharcados com a glória. Nós todos seremos encharcados com a presença de Deus. Me veio muito forte essa palavra para compartilhar com vocês nessa manhã, que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, conta que havia uma guerra de Israel. O rei da Síria, ele fez guerra a Israel, e fala assim, ó, e em conselho com seus oficiais disse, tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Em todas as gerações, queridos, em todas as gerações, Deus tem os seus homens e as suas mulheres, em que Ele revela o que vai acontecer, em que Ele revela qual direção que é para o povo seguir em todas as gerações. E aqui não era diferente. Deus tinha escolhido Eliseu. Deus tinha separado Eliseu, esse homem improvável. Deus tinha separado esse homem para ser o profeta da nação. Então Deus revelava tudo o que acontecia lá no secreto, lá no quarto secreto do rei da Síria, que eles faziam, né, se planejavam contra Israel. Então Deus vinha a Eliseu e contava, e Eliseu avisava o rei de Israel e falava, olha, não passem por tal e tal lugar, porque lá vai ter uma emboscada. E muitas vezes Israel se livrava. Ouça os homens e as mulheres que Deus tem levantado nessa geração. Ouça, porque eles são sinalizadores daquilo que Deus vai fazer. Ouça, não despreze aqueles que Deus tem levantado. Não despreze, ouça o Espírito Santo. Por Israel ouvir os homens e as mulheres de Deus. Por Israel ouvir o homem que Deus levantou. Israel foi salvo não uma vez, foi salvo várias vezes. Foi salvo várias vezes porque o rei ouvia o que o profeta tinha falado. Quantas vezes Deus fala e nós negamos, nós fechamos o nosso coração, nós continuamos com a nossa ideia, com a nossa mentalidade antiquada, nós não estamos abertos a ouvir o que Deus tem falado, nós fechamos o nosso coração e nós temos os mesmos pensamentos e não mudamos, e por isso nós morremos e por isso nós padecemos, porque se eles não tivessem ouvido Eliseu, se eles não tivessem ouvido o profeta que Deus tinha levantado naquela geração, eles teriam morrido e teriam caído nas emboscadas. Eu oro para que Deus abra os teus olhos. Eu oro para que você consiga ouvir o que Deus está ministrando sobre a nossa nação. Eu espero que você abra os teus olhos de homens e mulheres que Deus tem levantado para defender os nossos valores. Homens e mulheres que não temem nem a própria vida. Homens e mulheres em que o mundo, a Bíblia fala assim, ó, que tem homens e mulheres que nasceram em que o mundo não foi digno de conhecer. Homens e mulheres de Deus que entregaram a própria vida em favor de uma causa, em favor daquilo que Deus tem, que está no coração de Deus. Homens e mulheres que não ligam se a carne deles sofre, eles querem defender a Bíblia, eles querem defender os nossos valores. Deus tem levantado esses homens e essas mulheres, independente se você aceita isso ou não, independente se você quer isso ou não, Deus tem levantado, Deus tem separado. E aqui continua assim, ó, continua a história, né, que o coração do rei da Síria, ele começou a se perturbar, porque tudo aquilo que ele fazia era desmascarado. Sabe por quê? Porque nada que está encoberto, nada vai ficar encoberto, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. Sabe, muitas coisas nós podemos estar dúvida e nós podemos questionar, mas será? Mas será que vai acontecer? Mas tem uma coisa que não precisa ficar com medo. E você não precisa ter dúvida. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela se cumpre. Aquilo que Deus disse é. Aquilo que Deus disse, pronto, acabou, é. Deus falou que nada vai ficar encoberto. Então, nada vai ficar encoberto. Tudo vai ser revelado.
sabe? Deus, ele não precisa do nosso empurrãozinho para fazer aquilo que ele tem para fazer. Deus, ele simplesmente faz no tempo certo, na hora certa. Deus faz. Não sou nós, não é eu que escolho quem Deus vai usar. Não é você aí do outro lado que escolhe quem Deus vai usar. Quem escolhe é Deus. Simplesmente quem escolhe é Deus. E aqui esse rei, ele começou a ficar perturbado. Quem que está contra nós? Quem que está aqui junto com nós, mas está contra nós? Porque esse rei aí de Israel está sabendo tudo o que está acontecendo, os nossos planejamentos. O que está acontecendo? E aí eles contaram para o rei, não tem nenhum aqui que está contra você, rei. O que acontece é que Israel tem um profeta. O que acontece é que Israel tem um profeta. Deus tinha levantado um homem. Deus tinha levantado um homem naquela nação para dar livramento para o povo de Israel. Eu vejo Deus levantando não um homem. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres nessa nação para defender o povo. Ore por eles. Busque a Deus por eles. Chore em arrependimento pelo pecado do povo, porque Deus pode mudar a nossa nação. Deus pode mudar o rumo da nossa história. Quando Deus levanta intercessores, uma das primeiras coisas que eu vejo, os intercessores, eles não se isentam do pecado. Eles não falam assim, esse povo é pecador, esse povo votou errado. Não, intercessores, se levanta o Senhor, nós erramos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos pecados. Por mais que você fez a escolha certa. Você fez a escolha certa. Se arrependa por aqueles que fizeram a escolha errada. Porque Deus, ele ouve o clamor do povo dele. Nós estamos vivendo um momento histórico. O mundo inteiro está com os olhos voltados para o Brasil. Não é nós que vamos ganhar a vitória e a glória será nossa. Nós ganharemos a vitória e a glória será de Deus. Todas as nações reconhecerão que Deus é o Deus do Brasil. Sabe, vocês lembram do Salmo 126? Em que fala assim, que eles olhavam para ele e falavam, que o Senhor tinha sido bom para eles, que o Senhor tinha dado livramento para eles. A boca deles se encheu de riso, havia graça, havia favor, porque eles sabiam que só Deus tinha tirado eles da onde eles estavam. Só Deus pode tirar nós da onde nós estamos, só o Senhor. E a glória não vai ficar para homens, e a glória não vai ficar para placa, para denominação, a glória será de Deus, a glória será de Deus. E aqui continua assim, que eles mandaram então prender Eliseu. E para prender Eliseu, eles enviaram lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles tinham armas. Eles estavam preparados, eles tinham cavalos, eles tinham carros, eles tinham um exército, eles tinham algo que era visível. Eles tinham algo que era visível, é como se eles tivessem muito dinheiro para comprar muitos votos. É como se eles tivessem muitos seguidores, é como se eles tivessem coisas em que os homens podem ver. Mas a gente continua lendo assim, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse, ai meu Deus, o que faremos? Quantas vezes nós olhamos para tudo que tem acontecido e a gente fala, meu Deus, o que faremos? Estão tentando roubar a nossa nação. Estão tentando nos vender, estão tentando matar os nossos filhos, estão tentando trazer derramamento de sangue para a nossa nação. Ai, meu Senhor, o que faremos? O que nós faremos? Qual que é a direção que nós devemos tomar? E olha o que ele respondeu. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E essa é a palavra que Deus tem para nós. Não temas. Não temas, mais é o que estão com vocês do que o que estão com eles. Aparentemente, pode ser que perdemos a guerra. Aparentemente, nós contávamos que venceríamos no domingo. Mas maior é aqueles que estão conosco. O nosso Deus nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra.
Nosso Deus, em todas as guerras que ele entrou, ele sempre venceu. Nosso Deus sempre venceu. Vocês lembram no Jardim do Éden, quando Satanás, ele enganou a Eva e ele pensou, pronto, matei e acabou o que Deus tinha. Matei e acabou, se cessou. Houve a separação entre Deus e homem, acabou, e aquilo que Deus tinha planejado não tem mais. Ele quis destruir, mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha Jesus, que enviaria para nos salvar. O mal, quando ele comete algo, quando ele faz os planos e ele pensa que esses planos vão dar certo, e eles têm certeza que vai dar certo, Deus já tem um plano, Deus já tem uma vitória, Deus já tem uma estratégia. E eu não estou falando algo que eu acho, a palavra de Deus, ela nos revela e ela conta quem é o nosso Deus. Nenhuma guerra o Senhor perdeu, nenhuma guerra o Senhor perdeu. E aqui continua assim, ó. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é esse o caminho nessa cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E aí tem a continuação da história, né, que houve paz. Eles não mataram os seus inimigos. Eles não mataram, pelo contrário, eles serviram pão para o inimigo. E deram água para o inimigo. Sabe, nós precisamos usar as armas certas. Não é tempo de nós baixarmos a cabeça. Não é tempo de nós termos vergonha de defender a nossa pátria. Não é tempo de nós nos acovardarmos como cristão, dando a desculpa que religião não se mistura com política. Não é tempo. É tempo de nós levantarmos a nossa bandeira. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. É tempo de nós ouvir os homens e as mulheres que Deus tem levantado nesse tempo, nos dando sinais, nos dizendo, orem, jejuem, busquem a Deus. É o tempo de nós ouvir a palavra que Deus tem liberado através de homens certos, mulheres certas nesse tempo. Assim como Deus levantou o profeta Eliseu, Deus está levantando os seus nesse tempo. Não tenha vergonha de defender a tua bandeira. Não tenha vergonha de defender os teus valores cristãos. Não tenha vergonha. Faça a diferença. Faça a diferença. Não tema, não tema. Ore nesse tempo, jejue até o dia 30. O mal não vai vencer. Deus é maior. Eu não sei qual é a estratégia que Deus tem para nos revelar até lá e de que forma nós venceremos. Mas nós venceremos essa batalha. Nós veremos a glória de Deus sobre o Brasil. Nós veremos a presença de Deus inundado nas escolas, nas faculdades. Deus levantando homens e mulheres nos hospitais. Dinheiro público que antes eram desviados voltarão para a saúde. Dinheiro que antes era para corrupção, para tantas coisas. Deus vai abençoar a nossa nação. Deus vai abençoar a nossa terra. Nós seremos celeiros de muitas nações, de muitos países. Nós seremos o celeiro. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus é por nós. Eu creio que Deus é por nós e ninguém vai vencer nós, porque Deus é por nós. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de defender a Bíblia. Não tenha vergonha de defender a palavra de Deus. Não tenha medo de falar aquilo que Deus fala. Não tenha medo, não se acovarde, não pare. Siga, prossiga. Não fique em mesa de fofoca. Não fique em mesa de fofoca difamando. Não fique, não seja a boca usada pelo diabo para falar mal da oposição. Seja a boca usada por Deus para que você lembre quem é o teu Deus e quem está guerreando por nós. Não se sente em roda de escarnecedores, não se sente. Vença isso com oração, com palavra, com direção de Deus. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os nossos filhos serão cheios da glória de Deus.
Os nossos filhos comerão os frutos da verdade e da justiça que nós estamos plantando. Satanás não vai implantar na nossa nação toda essa sujeira. Satanás não vai roubar os nossos filhos. Satanás não vai roubar a inocência dos nossos filhos. Nós como pais, nós como igreja, nós vamos nos levantar e nós vamos defender a nossa nação. Ore pelo nosso presidente. Ore pelo nosso presidente. Alguém se levantou em favor de nós. Isso também é um sinal para nós que Deus não tem aliança com placa de igreja nenhuma. Deus levantou alguém que não é da nossa denominação. Deus levantou um católico para defender os nossos valores. Sabe por quê? Porque Deus levanta quem Ele quer. Porque Deus olha, sabe para quê? O coração íntegro, o coração puro. É para isso que Deus olha, não perfeito. Não queira cobrar perfeição se você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Não queira cobrar perfeição, mas honre a quem está defendendo os nossos valores. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar. Sabe o que você deve ter vergonha? De mentir. Isso você deve ter vergonha. Você deve ter vergonha de mentir, você deve ter vergonha de falar mal do teu irmão, você deve ter vergonha de levantar falsa testemunha, você deve ter muita vergonha e muito temor. Mas de falar a verdade, de defender, você não deve ter vergonha. Não se acovarde, não se acovarde. Esse é o tempo. Esse é o tempo, é para essa ocasião, é para esse tempo que você nasceu. Você nasceu para fazer diferença nesse tempo. Nós vivemos um momento histórico no mundo e que ninguém viveu antes, a Covid. Nós vivemos isso era um sinalizador de que Jesus estava voltando, uma pandemia dessa estrutura, sabe? Foi algo que nos marcou, foi algo que nós tememos. E nós estamos vivos, você e eu estamos vivos com um propósito. Há muitos que morreram. E esses que morreram não são pior do que nós, não. Era o tempo deles, era o tempo deles. Mas Deus deu vida para mim e para você. Nós estamos aqui, nós vencemos isso com um propósito. Não é por acaso que você está vivo, não é por acaso que você venceu a pandemia, não é por acaso. Não é por acaso que você ainda respira, porque não tinha dinheiro que comprasse a vida no tempo da pandemia. Rico morreu e pobre morreu, tudo ficou igual. Não tinha dinheiro que comprasse a pandemia. Então, se você está vivo, não tinha dinheiro que comprasse a vida. Então, se você está vivo, foi Deus que te deu a vida. Foi Deus que te deu a vida para fazer a diferença. Você pode se sentir tão pequeno e pensar, não, mas eu não posso fazer nada. Você pode. Você pode sim, você pode falar a verdade, você pode semear a palavra, você pode ser justo nesse tempo. Você pode ser íntegro nesse tempo, você pode chorar pela tua nação. Você pode clamar pela tua nação em todos os tempos. Deus levantou homens e mulheres improváveis. Esther era uma órfã. Vocês imaginem Débora, uma dona de casa. Ela se tornou juíza de Israel. Jael, uma dona de casa, uma mulher totalmente improvável. Deus separou. Por que muitas vezes nós ainda falamos, nós somos improváveis? Eu não posso fazer nada porque eu sou improvável. E Deus está olhando para nós e falando assim, você é improvável, então você é perfeita para fazer aquilo que eu tenho para fazer sobre essa nação. Não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre você, realmente não somos. Mas Deus, o nosso Deus é grande, o nosso Deus levanta quem Ele quer. A Bíblia fala que Deus escolhe os loucos, Deus escolhe aqueles que não são, Deus escolhe os improváveis, para que aqueles que são não se gloriem, para que ninguém se glorie diante dele e fale, sou eu. Não, é o Senhor que levanta. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Não despreze os homens e as mulheres de Deus que Deus tem levantado. Não despreze, não use a tua boca para amaldiçoar. Pelo contrário, use os teus braços para abraçar, use os teus joelhos para orar.
chore pela nossa nação. Clame a Deus pela nossa nação, que o nosso clamor, ele vai chegar a Deus. Vocês lembram quando o povo estava lá no Egito e a Bíblia fala assim, ó, que Deus, ele ouviu o clamor do povo. Nós temos um Deus que ouve o clamor do povo. Nosso Deus está vivo, nosso Deus morreu e ressuscitou. Ele já nos deu a vitória, nosso Deus já nos deu a vitória, Ele venceu a morte. Nós não estamos só. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Essas pesquisas mentirosas, que elas caiam por terra em nome de Jesus. Todos os planos malignos sobre a nossa nação, que caia por terra em nome de Jesus. E que levante você que está aí do outro lado, não para brigar, não para discutir, mas com graça, com palavra direcionada de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a nossa nação. Ore pelo nosso presidente, para que o Senhor o guarde, que o Senhor guarde a saúde dele, que o Senhor fortaleça os ombros dele. Que o Senhor o ajude com graça, com palavra, com força. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Mas o que vão pensar de mim? Não importa. Faça a tua parte. Faça a tua parte enquanto é tempo e confia em Deus. Confia em Deus. Você pode não ter acesso lá ao Planalto como eu. Você pode não ter acesso às pessoas importantes como eu, mas nós temos o Espírito Santo que vive dentro de nós. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é as minhas palavras, não são as suas palavras, mas é o Espírito Santo. E quando nós oramos, esse Espírito de Deus, ele vai aonde nós não conseguimos ir. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te cubra, Deus te proteja, que você seja luz aonde você está, que você seja um sinaleiro de Deus no lugar alto para iluminar e dizer: aqui é o caminho, não passem por lá, que você seja um Eliseu que fala assim: ó, não vão por esse caminho, vão por outro, porque ali vai ter uma emboscada. Se você for por ali, você vai morrer. Não vá por ali. Que você seja esse homem e essa mulher de Deus que ouve a Deus e que não tem vergonha, que fale: eu amo meu Brasil, eu amo a minha nação, e eu creio que os meus filhos serão levantados nesse tempo e eles serão cheios da glória de Deus. Eu creio que eles farão a diferença. Eu carrego uma palavra que eles farão a diferença no tempo deles. Nós estamos vivendo a glória de Deus e os nossos filhos, eles verão muito mais. Eles serão a geração em que os mortos ressuscitarão, em que paralíticos voltarão a andar. Essa será a geração. Por isso nós estamos sendo tão atacados. Por isso nós estamos sendo tão atacados. Toda vez que Deus tem um propósito para levantar alguém. Vocês lembram de Moisés? Deus estava levantando um libertador. O que Satanás queria fazer? Estratégia para matar as crianças. Ele saberia que nasceria um libertador, mas não adiantou, um monte de criança morreu. Mas aquele que era para ter morrido, que era Moisés, cresceu dentro do palácio. Cresceu dentro do palácio. Nenhum plano, nenhuma estratégia de Satanás é maior do que os planos de Deus. Os nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Eles são eternos, eles são fiéis. Os planos de Deus são fiéis e são eternos. Deus abençoe você que está aí do outro lado. Deus abençoe você, brasileiro. Deus abençoe você que não é brasileiro e que está na nossa nação. Eu sou casada com um argentino, mas que também tem um coração brasileiro. Deus abençoe. Deus te guarde você aí do outro lado. Que nós possamos ser uma nação que abrigue muitos peregrinos, que eles venham e que sentem na nossa mesa, e que haja fartura, que haja graça, que as nações olhem para o Brasil e que sintam uma segurança no Brasil, que haja bonança no Brasil, que a verdade seja exposta no Brasil, que Deus seja o Deus do nosso país.
Nós entregamos essa nação ao Senhor. Nós não entregamos essa nação nas mãos de homens. Nós agradecemos a Deus os homens que Ele tem levantado, sim. Nós honramos Ele, nós amamos esses homens que Deus tem levantado. Mas a glória é para Deus. A nossa nação é do Senhor. A nossa nação não é de homens, a nossa nação é do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço, queridos.